Hoje eu vou estar falando para vocês, galera, sobre o cálculo contábil, ou também conhecido como laudo pericial, tá bom? Isso tem acontecido com muitos consumidores aí que têm contratado a tal da ação revisional. Contratei tal empresa, estão me cobrando um tal de um laudo pericial, de um cálculo contábil, de um cálculo que é feito por um perito gabaritado pelo fórum. Então hoje eu vou estar falando para vocês o que é isso e a verdade e a mentira por trás desse cálculo contábil. Tá bom? Mas antes, galera, já se inscreve aí no nosso canal para vocês estarem acompanhando todos os conteúdos. Eu separei aqui, ó, alguns nomes que é dado a esse cálculo contábil, né? Cálculo contábil, laudo pericial, laudo cautelar, né? Então, algumas empresas, né, de ação revisional, essas empresas que prometem a redução de juros abusivos no seu financiamento ou a redução de parcelas aí do seu financiamento, eles cobram do cliente esse tal desse cálculo contábil, né, desse laudo pericial. Redução de juros abusivos é uma furada, tá bom? Mas enfim, o tema aqui não é esse. O tema é alertar vocês sobre esse negócio de cálculo contábil. Então, depois que o cliente, né, ele contrata a empresa, logo em seguida, a empresa solicita para ele, né, depois de alguns dias, e fala que o juiz solicitou dentro do processo o artigo 285B do CPC. O que é isso, né? Artigo 285B do Código Processual Civil. Ele fala, ó, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes do empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controver, quantificando o valor incontroverso. Então, resumindo o artigo 285B, está mencionando que a pessoa na petição inicial, né, o advogado ali que está entrando com aquela petição, ele tem que discriminar os valores controversos. Ou seja, um exemplo, você está lá processando o banco, né, apesar de não ser aconselhável jamais fazer isso, mas você contratou ação revisional, você está processando o banco, ele está pedindo para você mostrar, dentro daquele processo, os valores que você está questionando, os valores corretos que você deveria pagar de parcela, o que está errado, o que está abusivo ali. Só que qual que é o problema por trás disso? Porque isso é uma obrigação já na petição, galera. Então eles vendem isso para o próprio cliente como uma venda casada. Porque um advogado ou um escritório de advocacia, de ação revisional, que ele entra com uma ação revisional, na petição ele já tem que entrar com um cálculo contábil, porque senão ele perde o processo. Só que eles não te falam isso, né? Eles vão te falar isso depois para te vender outra coisa, que é o tal do crime da venda casada. E aí eu anotei outros pontos importantes, né? Então eles cobram preços absurdos, né? Então eles falam, fulano, o juiz pediu aqui o artigo 285B do Código Processual Civil, que é a apresentação de um cálculo contábil para mostrar os valores controversos, o valor correto que você deveria de pagar de parcela, o valor dos juros abusivos, das taxas, tudo mais. Mas galera, esse cálculo já é de obrigação da empresa apresentar a petição inicial. E eles falam que o juiz solicitou. Só que aí você vai lá nos andamentos do processo, não tem solicitação nenhuma. Não tem solicitação de cálculo nenhum, o juiz não falou nada. Isso é tudo álibi para arrancar dinheiro de você com a venda casada no tão famoso cálculo contábil, cálculo pericial, laudo cautelar, cada um usa um nome, tá? Então eles cobram vários valores absurdos, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, e vão tentando arrancar o que for possível de você, tá bom? Então, reforçando, é obrigatório. Entrou numa ação revisional, você já tem que entrar com a petição inicial, né, fazendo os pedidos ali, e também anexando o cálculo contábil para mostrar o valor correto que o cliente deveria ter pago de parcela e os juros abusivos que está sendo empregado ali. Esse cálculo ele faz uma conta comparada ao que foi te vendido de crédito, que foi cobrado de juros, e ele pega, né, conforme o Banco Central, o quanto que deveria ter sido respeitado ali na margem de juros. Então ele demonstra, ó, o Jonas, ele financiou aqui, ele paga R$1.000 de parcela, mas segundo o cálculo contábil aqui, né, tem que ter algumas fórmulas lá como Gauss, eles pegam a taxa básica lá de juros da época vigente do contrato e falam, ó, mas o Jonas, ele deveria ter pago não R$1.000, ele deveria ter pago R$800. Então é isso que o cálculo faz, ele demonstra isso. Por isso que se você entrar com o processo de ação revisional e não anexar esse cálculo, você perde o processo logo de cara por falta de provas. Entendeu? Isso é óbvio, né? Mas eles vão sempre postergar um pouquinho para poder vender isso para você depois que você já contratou a empresa. Você pode pesquisar no YouTube aí, no Google, sites que fazem o cálculo contábil absolutamente de graça. Mas eles falam para você que não, que é um cálculo que ele é feito pelo perito gabaritado pelo fórum. Por quê?
porque eles precisam amarrar aquilo para eles, para o ganho ser deles. Porque senão você pode ir buscar numa fonte externa, você pode consultar um contador, você pode consultar um site. Além de existirem sites onde você faz o cálculo contábil, existe até sites que você assina, você faz planos de assinatura e com esse plano você consegue fazer vários cálculos contábeis. Então tomem cuidado, galera. Se vocês estão caindo nessa daí, estão cobrando de vocês cálculo contábil, estão cometendo um crime de venda casada, estão empurrando de você produto que não é necessário pagamento porque é de obrigação da assessoria de ação revisional, do advogado ou do escritório jurídico, apresentar já na petição inicial lá do seu processo o cálculo, senão você perde o processo logo de cara por falta de provas. Então, tomem cuidado, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, galera. Jogue aí no Google, cálculo contábil de revisão de juros, vocês vão achar vários sites gratuitos, alguns sites aí com planos, tá? E eu vi lá, eu estava pesquisando aqui, tem site de R$ 39,90, você paga R$ 39,90 por mês, você faz quantos cálculos você quiser. Você só basta ter as informações lá no contrato de financiamento do cliente. Então tomem cuidado, galera, não percam dinheiro. Infelizmente, galera, quem já contratou ação revisional já está perdendo dinheiro, porque isso é um caminho que não vai gerar solução para o seu financiamento, tá bom? E não vai te impedir da busca e apreensão. Vou deixar um vídeo aqui, ó, o golpe da redução de parcela. Assistam esse vídeo agora, galera, e ele vai abrir a mente de vocês para vocês não perderem dinheiro, tá bom? Espero que eu tenha ajudado com mais esse vídeo de conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.